Sabe, é como se dentro de cada um de nós existisse uma orquestra invisível tocando uma sinfonia super complexa sem parar. Os músicos são os hormônios, e a música que eles tocam, bom, é a própria vida. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar fundo na fisiologia do sistema endócrino para a gente entender como essa sinfonia química rege cada detalhe da nossa existência. E olha, essa busca por entender tudo isso não é de hoje, não. Dá uma olhada nessa imagem. É uma escultura bem antiga mostrando um bócio. Sabe, aquele aumento da glândula tireoide, que muitas vezes é um sinal de que algo não vai bem, como uma deficiência de iodo. Mesmo séculos atrás, sem o conhecimento que a gente tem hoje, os efeitos de uma orquestra desafinada já eram bem nítidos. Isso mostra que essa jornada para entender os mensageiros químicos é algo que acompanha a humanidade há muito, muito tempo. Para a gente decifrar essa sinfonia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer os músicos em A Orquestra Química. Depois, o maestro no sistema de controle. Aí, a gente investiga o que acontece quando a música desafina, em quando a harmonia falha. Vamos explorar também as interações complexas em sinergia e antagonismo. E, para fechar, ver como a medicina moderna consegue atuar, fazendo uma verdadeira afinação farmacológica. Então, vamos começar pela base de tudo, os nossos músicos, que são os hormônios, né? Esses mensageiros químicos que viajam pela nossa corrente sanguínea entregando instruções vitais. Eles podem ser de vários tipos, peptídeos, como a insulina, esteroides, como o cortisol, ou derivados de aminoácidos, como os hormônios da tireoide. E cada um tem seu jeito de ser produzido, transportado e de agir. A definição clássica é super precisa. Um hormônio é liberado no sangue para atuar em células que estão bem longe. Mas o ponto-chave aqui é a potência deles. Eles agem em concentrações minúsculas, coisa de nanomolar, picomolar. Para ter uma ideia, é como se uma única gota de corante mudasse a cor de uma piscina olímpica inteira. Essa é a dimensão do poder de um hormônio. Bom, toda orquestra precisa de um maestro, certo? No nosso corpo, esse maestro é um sistema de controle super sofisticado, liderado pelo eixo hipotálamo-hipófise. É aqui que a mágica acontece. É a interface onde o sistema nervoso, com seus impulsos elétricos super rápidos, traduz os comandos para a linguagem mais lenta, porém mais duradoura, dos hormônios. Tudo para manter a nossa homeostase, o equilíbrio do corpo. Aqui a gente vê a beleza de uma alça de retroalimentação simples, que é o pilar de todo o controle endócrino. Vamos acompanhar o raciocínio? Começa com o estímulo. Passo 1. O cálcio no sangue está baixo. A paratireoide, que é o nosso sensor no passo 2, percebe isso e no passo 3 libera o paratormônio. A resposta, no passo 4, é que os ossos e os rins seguram mais cálcio. E agora vem a parte genial. No passo 5, o próprio aumento do cálcio no sangue funciona como um freio, um sinal de pare que desliga o reflexo. É um ciclo que se regula sozinho, super elegante. E aqui está o nosso centro de comando em detalhe. O hipotálamo, que faz parte do cérebro, comanda a hipófise de duas formas diferentes. A parte de trás, a neurohipófise, é quase uma extensão do hipotálamo. Ela só armazena e libera hormônios como a ocitocina e o ADH. Já a parte da frente, a adenohipófise, é uma glândula clássica. Ela é controlada por neurohormônios que chegam por um sistema de vasos sanguíneos especial, e aí sim, ela produz e libera seus próprios hormônios. Esse sistema permite criar alças bem mais complexas, como a do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que controla o cortisol. É uma cascata de 3 níveis. Primeiro o CRH, que estimula o ACTH, que por sua vez estimula o cortisol. Isso permite um controle muito mais fino e também uma amplificação do sinal. É como se fosse um comando passando de um general para um capitão e depois para o soldado. Garante que a resposta ao estresse seja forte e bem regulada. E o ponto crucial desse sistema todo é o feedback. O produto final, que é o cortisol, não age só no corpo. Ele volta lá no cérebro e na hipófise para avisar, ok, pessoal, já temos o suficiente por aqui. E com isso, ele inibe a liberação de CRH e de ACTH. Essa é a famosa retroalimentação negativa de alça longa. É o jeito do maestro ouvir os músicos para garantir que o volume da música está perfeito, evitando que a sinfonia toda saia do controle. Mas e quando um músico erra a nota? Ou quando o maestro dá o sinal errado? Aí a gente entra no campo das patologias endócrinas, a dissonância que acaba causando as doenças. De modo geral, os problemas se encaixam em duas categorias. Ou é hipossecreção, quando tem pouco hormônio, tipo no hipotireoidismo, que causa cansaço, ganho de peso, ou é hipersecreção, quando tem hormônio demais, como no hipertireoidismo, que pode dar ansiedade, perda de peso. Nos dois cenários, a homeostase, aquele equilíbrio dinâmico do corpo, vai por água abaixo. Esse esquema aqui é brilhante para o raciocínio diagnóstico. Pensa no caso do hipercortisolismo.
Para a gente descobrir a origem, é só analisar os níveis hormonais. No primeiro caso, uma patologia primária, o problema está lá na suprarrenal. O cortisol está nas alturas, certo? Mas o feedback negativo funciona e aí o CRH e o ACTH ficam lá embaixo, suprimidos. Agora, no segundo cenário, a patologia secundária, na hipófise, o problema é o excesso de ACTH, que aumenta o cortisol, mas que ainda consegue suprimir o CRH. E no caso terciário, que é mais raro, o problema está lá no topo, no hipotálamo. Aí, os 3 hormônios vão estar lesados. A lógica dessas alças de feedback é a chave de tudo para o diagnóstico. É importante lembrar que os hormônios raramente agem sozinhos. A grande beleza da sinfonia endócrina está justamente na interação complexa entre eles. Às vezes eles se ajudam, às vezes se opõem, e isso cria uma regulação ainda mais precisa e refinada. Um exemplo perfeito disso é o sinergismo. Olha só este gráfico. Se a gente pegar o glucagon, a adrenalina e o cortisol sozinhos, eles aumentam a glicose no sangue. Mas, quando eles agem juntos, o efeito é muito maior do que a simples soma das partes. Na endocrinologia, 1 mais 1 pode muito bem ser igual a 3. Isso garante uma resposta bem forte para mobilizar energia quando a gente precisa, como no jejum ou na resposta de luta ou fuga. E o oposto do sinergismo é o antagonismo. Um exemplo clássico do nosso corpo é o par insulina e glucagon, que tem efeitos totalmente opostos no controle do açúcar no sangue. A farmacologia usa e abusa desse princípio. Remédios como o tamoxifeno, por exemplo, agem como antagonistas nos receptores de estrogênio na mama, bloqueando o sinal do hormônio que alimenta certos tipos de câncer. E é essa compreensão toda das interações hormonais que nos permite fazer algo incrível. A gente pode intervir com medicamentos para, literalmente, afinar a orquestra quando ela sai do tom. As nossas ferramentas para isso são principalmente os agonistas e os antagonistas. Um agonista se liga e ativa um receptor, como se fosse o hormônio original. Já um antagonista, como a gente viu, se liga, mas bloqueia a ação. E ainda tem uma terceira classe, os agonistas parciais, que se ligam, ativam o receptor, mas com uma resposta mais fraca. É como se fosse um dimmer de luz, em vez de um interruptor de liga/desliga. Vamos ver uma aplicação clínica disso. Quando um paciente usa um corticoide que vem de fora, como a prednisona, o remédio não só combate a inflamação, ele também desliga o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Isso é uma iatrogenia, ou seja, uma condição causada pelo próprio tratamento. O perigo é que, se o paciente parar de tomar de uma vez, pode ter uma crise adrenal aguda, uma emergência médica, porque o eixo dele estava adormecido. É por isso que a retirada de corticoides tem que ser gradual. É absolutamente crucial. E é fundamental a gente lembrar que estamos lidando com sistemas muito antigos. Muitos desses hormônios, dessas vias, são conservados ao longo da evolução dos vertebrados. Isso mostra o quão essenciais eles são para a vida. Nós estamos, na verdade, ajustando mecanismos que foram aperfeiçoados durante milhões de anos. Da regulação do humor até a longevidade, os hormônios estão no centro de tudo. E conforme a nossa habilidade de reger essa orquestra aumenta, a grande questão que fica é: qual será a próxima sinfonia que a gente vai aprender a compor? O estudo da endocrinologia é, e sempre vai ser, essa busca constante para decifrar e, quem sabe um dia, reger a própria música da vida.